Bom dia, povo de Deus! Que o Espírito Santo abençoe, consagre, ilumine, santifique o seu dia. Seja o seu dia muito abençoado pela Santíssima Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Deixa eu desejar boas-vindas para quem está aqui pela primeira vez e convidar você para fazer parte dessa família de oração. Clica aí na palavra inscrever, tá bom? E adquira o hábito de orar conosco todos os dias. Ao amanhecer, ao entardecer e também meia-noite. Lembrando que a gente entra 10 minutos antes dos horários chaves de resposta. 6 da manhã, 18 horas e também meia-noite. 10 minutos para esses horários a gente entra aqui orando e entregando a palavra revelada que o Espírito Santo fala conosco e a gente passa para você. Através da palavra de Deus, você conhece a vontade dele. Você vive o propósito dele. A sua fé cresce. A sua fé, ela desenvolve. Você passa a, ser guiado, levado aos pastos verdejantes. Já vamos orar. Mas antes de orar, eu tenho algo de Deus para compartilhar com você. Amém, ovelha? Deixa o gostei. Quando você faz isso, é um sinal que você dá para o YouTube que o conteúdo que você está assistindo é algo de bom. Tá bom? Glória a Deus. Escute. O inferno, ele se revolta, ele se enfurece quando alguém decide crer, quando alguém decide se posicionar, quando alguém decide se levantar, quando alguém decide orar, fechar as brechas, quando alguém decide, dizer não para o pecado, não para o eu. Lembra quando o Senhor Jesus, lá no deserto, ele disse não para o diabo? Lá no Getsêmani, ele disse não para ele e sim para Deus. Quando você decide se levantar para resolver um problema, para resolver uma situação, quando você decide, se levantar de madrugada para orar, para ler a Bíblia, para buscar a Deus, isso cria fúria no inferno. Mas eu quero dizer para você que quando você faz isso, você recebe o respaldo de Deus para vencê-lo. Você lembra de Bartimeu? Quando Bartimeu decidiu se levantar, eu falei isso na oração passada. Quando Bartimeu decidiu, na oração de ontem, do dia, ele decidiu se levantar. Então, toda a cacarecada, todas as pessoas que estavam em volta dele, se revoltou. O inimigo, ele quer você com cabeça baixa. O inimigo quer você cabisbaixa, fria, desanimada, ouvida ao céu, reclamando, murmurando. Estou aqui com a Bíblia aberta em uma passagem que fala de Ezequias. Quando Senaqueribe, 2 Crônica, capítulo 32, a partir do versículo 1, diz que Ezequias, quando ele viu que Senaqueribe, ele veio da Síria e ele ficou ali sitiado, acampado em Judá, Ezequias, ele decidiu fechar as brechas. Ele decidiu chamar as pessoas que estavam ali com ele para poder não deixar Senaqueribe entrar nas cidades. Aí ele começou a levantar os muros, ele começou a fechar
as fontes das águas. Quando você decide não desistir, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou lutar pela minha vida, pela minha família, pelos meus sonhos, pelos meus objetivos. Você ganha um inimigo. Você ganha um inimigo. O inimigo fica louco. O inferno fica louco quando nós nos posicionamos. Quando nós decidimos falar não para aquela situação. Quando a gente fala, não vou aceitar isso aqui é do diabo. Eu não aceito esse vício. Eu não aceito essa situação. E você começa a lutar contra aquilo. Porque o inimigo não quer que você lute contra as artimanhas dele, as mentiras dele. O inferno, o diabo odeia quando você não acredita nas mentiras dele. Então a Bíblia vai dizer que Ezequias, ele buscou ânimo, força, edificou todos os muros que estavam demolidos. E ele levantou as torres e sobre elas fez outros muros do lado de fora. Fortificou a cidade, que outrora era de Davi. E ele fez armas e escudos em abundância. Quer dizer, Ezequias, ele não ficou de braço cruzado. Ezequias, ele decidiu buscar a Deus, usar a fé dele. Ezequias disse assim, eu vou vencer esse inimigo. Esse inimigo aí, ele não é mais do que o meu Deus. Esse problema, essa situação, não é mais do que o meu Deus, do que a minha fé. Porque a verdade é que o inimigo, ele quer você no chão, lamentando, murmurando. Mas Deus não. Deus quer você de cabeça erguida. Deus quer você de pé. Deus quer você marchando, crendo, acreditando, orando, adorando, louvando, perseverando, acreditando. É forte, hein? Não olhe para essa situação. Olhe para o Deus que você crê. Olhe para o Deus que está falando com você nessa manhã através da minha boca. Eu vou orar agora. Eu vou pedir ao Espírito Santo agora para te dar ânimo, força, para iluminar a sua mente, para iluminar os seus passos, para não deixar você errar em nenhuma decisão. Diga, eu creio. Você crê? Prepara teu coração para viver aquilo que você nunca viveu. Você vai vencer aonde ninguém venceu. Você vai comprar, você vai conquistar aquilo que ninguém comprou, que ninguém conquistou. Você vai chegar onde ninguém chegou. Você está crendo no que eu estou te entregando aqui? Isso aqui é revelação de Deus. Porque no fundo, deu vontade de você desistir. Parar. Deu vontade de você... Ultimamente você foi tomada, visitada por um desânimo, por um cansaço. Mas assim mesmo cansada, assim mesmo você está crendo e isso irrita o inimigo. Isso faz o inimigo ficar louco, doido, surtado. Eu vejo o inimigo surtado. Eu vejo o inimigo louco. Porque ele fez de tudo para você desistir do chamado, do ministério. Você deu as costas para a perseguição. Tá sentindo Deus aí, né, Ecleia? Tá sentindo Deus te tomando aí, né? Tu tá sendo cheia. Tu tá sendo... Marina, ou Maria, Marinalva, Marlene, Fabiana,
Tá sentindo Deus aí, né? Hã? Tá sentindo o Espírito Santo aí, Fábio? Hein, Carlos? Luiz? Tia Lúcia? Ô, tia Lúcia, o inimigo tá irado com a tua vida. O inimigo tá irado com a tua vida. Sabe por quê? Porque tu não dá bola para ele. Tu não dá moral para ele. Tu não acredita em nada que ele fala. Ele é um mentiroso. O inimigo é um mentiroso. O inimigo é um mentiroso. Se você olhar para a vida do inimigo, você vai ver que o inimigo não tem nada. Ninguém. Não tem pai, não tem mãe, não tem nada. O inimigo é um fracassado. O inimigo ele vive o tempo todo tentando os outros. Querendo destruir a vida dos outros. O inimigo, ele é um ser perdido, sem luz, sem sonhos, sem objetivo, vagabundo, ele vive perambulando, ele vive atanazando os outros, perturbando os outros, querendo roubar a paz dos outros, os sonhos dos outros. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava sitiado ali, ele se levantou. Ele se levantou e disse: eu vou fazer alguma coisa. O inimigo odeia. O inimigo odeia quando você se levanta. Sabe o que o inimigo quer? Ele quer você de braço cruzado, reclamando da vida, murmurando, culpando um, culpando o outro. Dizendo que não teve sorte, não teve oportunidade. Agora é hora de você se erguer, viu? É tempo de se erguer, querida. Pai, o Senhor mandou entregar tudo. Eu entreguei tudo. Tudo que o Senhor mandou entregar, eu entreguei. Para essa vida. Para essa vida. Um novo tempo chegando, descendo. Pai, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa despertar, levantar a vida dessa tua filha, desse teu filho, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro, eu profetizo bênçãos, bênçãos, milagres, vitórias, cobertura espiritual para a tua filha e para o teu filho que ora nesse momento. Abençoa, Pai, de forma linda e de forma poderosa. Pai, eu quero aproveitar o momento agora e orar pelas pessoas que entendem o que é reino, o que é fé, o que é fidelidade, o que é obra, o que é altar, o que é dízimo, fidelidade, primícia ao Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, abrir as janelas dos céus e encher essa vida de prosperidade. Abençoe aqueles, meu Deus, que sentem no coração o chamado de ajudar essa obra, de semear, de dizimar, de ofertar nessa obra. Abençoa cada filho que doou um cobertor, uma roupa, uma ajuda para comprarmos, para fazermos as marmitas, para fazermos a comida, a alimentação dos moradores de rua. Essa semana, Pai, a gente vai trabalhar forte, sim, para ajudar aqueles que não têm teto, que não têm abrigo. Pai, que o Senhor possa levantar pessoas para nos ajudar com um cobertor, com uma jaqueta, com um lençol, com uma calça, com uma blusa, com um boné, com uma touca, para que nós possa levar para aqueles que estão, meu Deus, na rua, nesse frio, que o Senhor possa retribuir milhões de vezes mais. E todos os que crêem, diga amém e diga graças a Deus, tá bom?
Deus abençoe. Você pode deixar sua doação na Rua das Paineiras 1427, na Paz Barreto 308, ou você pode então passar o endereço e a gente vai buscar, tá certo? A gente vai buscar aonde você deseja que a gente busque a doação. Deus abençoe.